As plantas que contam histórias. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, colocando água para ferver. Seu neto, Lucas, de 12 anos, entrou esfregando os olhos. Vó, por que a senhora acorda tão cedo? Perguntou, bocejando. Porque o dia rende mais, meu filho, ela respondeu, sorrindo. E hoje eu vou te mostrar uma coisa especial. Lucas franziu a testa. O quê? As plantas que a Bíblia e outros livros antigos falam. Elas estão aqui, no nosso quintal, na horta da vizinha, até no caminho da escola. Lucas deu uma risadinha. A Bíblia fala de plantas? Tipo, alface? Dona Maria riu. Não só alface, não. Tem umas que curam, outras que dão cheiro bom, outras que até ajudam a fazer comida. Vamos lá fora, eu te mostro. Eles saíram para o quintal. O ar estava fresco, e o cheiro de terra molhada enchia o nariz de Lucas. Dona Maria apontou para um pé de arruda, pequeno e cheio de folhinhas verdes. Essa aqui é a arruda. Na Bíblia, ela era usada para proteger as pessoas. As mães colocavam nos bolsos dos filhos para afastar o mal. Sério? Lucas pegou uma folhinha e cheirou. Mas ela não faz mal? Se usar direito, não. Mas tem que ter cuidado, porque em muita quantidade pode ser perigosa. Antigamente, as pessoas acreditavam que ela afastava até mal-olhado. Lucas riu. Então se eu levar para a escola, ninguém vai me zoar? Pode ser, Dona Maria brincou. Mas não exagera, hein? Ela continuou andando e parou perto de um pé de alecrim, alto e cheiroso. Esse aqui é o alecrim. No tempo de Jesus, as pessoas usavam para lembrar das coisas importantes. Diziam que ele ajudava a memória. Tipo quando eu esqueço a lição de casa? Isso mesmo. Dona Maria riu. E também era usado em funerais, para lembrar dos que já se foram. Lucas olhou para o alecrim com mais respeito. Nossa, e ele serve para mais alguma coisa? Claro. Dá um cheiro bom na comida. Eu o uso nas batatas assadas. Eles seguiram em frente, e Dona Maria apontou para um pé de isopo, com flores roxas pequenas. Essa é a isopo. Na Bíblia, ela era usada para limpar as pessoas. Quando alguém ficava doente, passavam isopo com água para purificar. Tipo sabonete? Mais ou menos. Mas não era só para lavar o corpo, era para limpar o espírito também. Lucas pegou uma florzinha e cheirou. Cheira a menta. É parente dela, sim. E olha só, tem mais uma ali. Dona Maria apontou para um pé de mirra, uma planta com folhas fininhas e um cheiro forte. Mirra? Eu já ouvi isso. Os 3 reis magos levaram para Jesus, né? Isso mesmo. Eles levaram ouro, incenso e mirra. A mirra era usada para fazer perfume e também para embalsamar os mortos. Lucas fez uma careta. Embalsamar? Que nojo! Não é nojo, é respeito. Antigamente, as pessoas acreditavam que isso ajudava a alma a descansar. Eles continuaram andando, e Dona Maria mostrou mais plantas, o incenso, que queimavam em cerimônias, o cedro, que era usado para construir templos, o linho, que fazia roupas, e a oliveira, que dava azeite. Olha só, Lucas, ela disse, apontando para uma oliveira antiga no quintal. Essa árvore é forte, vive centenas de anos. O azeite dela era usado para acender lamparinas, para cozinhar, até para ungir reis. Ungir? O que é isso? É passar o azeite na cabeça de alguém importante, como um sinal de bênção. Como quando você passa gel no cabelo, só que com significado. Lucas riu. Então o rei Davi usava gel de azeite? Dona Maria deu uma gargalhada. Mais ou menos isso. Eles voltaram para casa, e Lucas não parava de pensar nas plantas. Vó, por que a senhora sabe tanto sobre isso? Porque minha avó me ensinou, e a avó dela também. É uma história que passa de geração em geração. E eu posso ensinar para os meus filhos? Claro! É assim que a gente mantém as histórias vivas. Naquela noite,
Lucas sonhou com reis, templos e plantas mágicas. E no dia seguinte, levou uma folha de alecrim na mochila. Para não esquecer a lição de casa, ele disse, sorrindo. Dona Maria sorriu de volta. E para não esquecer de onde veio. Lucas acordou com o cheiro de pão fresco. A cozinha estava quentinha, e Dona Maria já mexia uma panela no fogão. Bom dia, dorminhoco. Ela disse, sem tirar os olhos do café. Hoje tem aula de ciências, né? É, Lucas bocejou e se sentou. A professora pediu para levar algo da natureza. Dona Maria parou o que fazia e olhou para ele. E você já pensou no que levar? Não. Ele deu de ombros. Talvez uma pedra? Pedra é legal, mas que tal algo com mais história? Ela abriu um armário e pegou um potinho de vidro. Dentro, tinha umas folhinhas secas. Olha só! O que é isso? Manjericão. Os gregos antigos usavam para purificar templos. E os romanos acreditavam que dava coragem. Lucas pegou o potinho e cheirou. O aroma era forte, meio doce. Posso levar esse? Claro. Mas não é só para mostrar, viu? Dona Maria se aproximou. Conta para a turma o que ele significa. Assim, a história não morre. Na escola, Lucas ficou nervoso. A professora pediu para cada um explicar o que trouxe. Quando chegou a vez dele, ele segurou o potinho com as duas mãos. Eu trouxe manjericão. A voz saiu baixa. Os antigos acreditavam que ele protegia e dava força. Alguns colegas riram. Um menino gritou, isso é só tempero de pizza. Lucas sentiu o rosto esquentar, mas Dona Maria tinha dito para não desistir. Ele respirou fundo. Mas antes de ser tempero, ele já era importante. Os soldados romanos usavam para não ter medo na guerra. A professora sorriu. Muito bem, Lucas. Isso é cultura e história. Ela olhou para o resto da turma. Quem mais trouxe algo com significado? Depois da aula, a menina da fileira da frente se aproximou. Eu trouxe uma flor, ela mostrou uma margarida. Minha avó diz que ela representa a pureza. Lucas sorriu. Legal. A minha avó também me ensinou sobre plantas. No caminho para casa, ele pensou, talvez as histórias não sejam só velhas. Talvez elas ainda possam crescer. Quando chegou, Dona Maria estava no quintal, regando as plantas. E aí? Como foi? Foi bom. Lucas se sentou no chão, perto dela. A professora gostou. E uma menina trouxe uma margarida. Viu só? Dona Maria riu. As plantas sempre acham um jeito de se conectar. Vó, e se eu plantar o manjericão aqui? Para ele não acabar? Boa ideia! Ela entregou uma mudinha pequena. Planta ali, perto do alecrim. Eles são amigos. Lucas cavou a terra com as mãos. Enquanto colocava a mudinha, pensou em reis, soldados e avós. E sorriu. Pronto. Agora ele vai crescer. Dona Maria bagunçou o cabelo dele. E você também. Lucas ficou olhando a mudinha de manjericão. Os dedos ainda sujos de terra, o cheiro forte no ar. Vó, por que o manjericão e o alecrim são amigos? Dona Maria sentou ao lado dele, limpando as mãos no avental. Ah, eles se ajudam. O alecrim espanta bichinhos ruins que podem atacar o manjericão. E o manjericão deixa a terra mais macia para o alecrim crescer forte. Tipo eu e a Ana? Isso mesmo. Ela riu. Vocês se ajudam na escola, né? Lucas assentiu. Ana sempre dividia o lanche quando ele esquecia. E ele ajudava ela com as contas. E tem mais plantas que são amigas assim? Claro. Dona Maria apontou pro canto do quintal. A cenoura e a cebola, por exemplo. A cebola faz da mosca que ataca a cenoura. E a cenoura deixa a terra fofinha para a cebola. Uau! Lucas olhou pro quintal como se visse tudo pela primeira vez. Então as plantas também têm amigos? E inimigos?
Dona Maria baixou a voz, como se contasse um segredo. O funcho não gosta de quase ninguém. Se plantar perto do coentro, os dois ficam fracos. Sério? Lucas arregalou os olhos. Por quê? Ninguém sabe direito. Mas é assim. Algumas coisas não combinam, e pronto. Lucas pensou nos colegas da escola. Teve um garoto, o Pedro, que implicava com todo mundo. Será que ele era tipo o funcho? Vó, e se eu plantar uma horta na escola? Com as plantas amigas? Dona Maria sorriu. Aí você vai precisar de uma lista. E de ajuda. Posso contar para Ana? Pode. E para a professora também. Quem sabe ela deixa vocês cuidarem. Lucas pulou de pé. Vou falar com ela amanhã. Dona Maria levantou devagar, apoiando as mãos nos joelhos. Mas hoje já tá tarde. Vamos lavar as mãos e jantar? Só um minuto. Lucas correu até a mangueira, mas parou no meio do caminho. Vó, e se a gente plantar uma árvore também? Que árvore? Uma romãzeira. A professora falou que na Bíblia tinha uma romã que era especial. Dona Maria cruzou os braços, pensativa. A romã precisa de sol e paciência. Mas pode ser. Então a gente planta amanhã? Amanhã. Ela estendeu a mão. Agora vem, antes que a janta esfrie. Lucas segurou a mão dela, mas não parava de olhar para o quintal. As plantas quietas, as sombras crescendo. Ele imaginou a romãzeira alta, cheia de frutas vermelhas, e sorriu. Vó, a gente vai fazer uma horta de histórias. Dona Maria apertou a mão dele. É, meu filho. E as histórias vão crescer junto. Lucas acordou antes do sol. Pulou da cama e correu para a cozinha. Dona Maria já estava lá, mexendo uma panela de mingau. Vó, já tá na hora de plantar? Ela riu, limpando as mãos no avental. Calma, menino. O sol ainda nem nasceu direito. Toma seu café primeiro. Lucas sentou, mas não parava quieto. Mastigava rápido, olhando pela janela. E se a romãzeira não crescer? Ela vai crescer. Dona Maria colocou uma colher de mel no mingau dele. Mas precisa de cuidado, igual as outras plantas. Depois do café, Lucas pegou a pá pequena que a avó guardava no galpão. A terra estava úmida, cheirando a chuva da noite. Ele cavou um buraco fundo, como tinha visto no vídeo da escola. Assim tá bom? Perguntou, olhando para Dona Maria. Tá bom. Agora coloca a muda com cuidado. Lucas segurou a romãzeira nova, ainda pequena, com as folhas verdes brilhantes. Colocou no buraco e encheu de terra aos poucos. E se ela morrer? Não vai. Dona Maria pegou o regador. Água todo dia, sol todo dia, e ela fica forte. Lucas regou devagar, fazendo um círculo ao redor do caule. Depois, ficou de joelhos, observando. Vó, a professora disse que a romã na Bíblia era um sinal de vida. É mesmo. Ela sentou no banquinho de madeira. E não era só a romã. Tinha a oliveira, o trigo, a videira, todas com suas histórias. E a gente vai plantar todas? Dona Maria riu. Uma de cada vez, Lucas. Hoje é dia da romã. Ele passou o dedo na terra molhada. E se a gente fizer uma placa? Para escrever o que cada planta significa. Boa ideia. Ela levantou. Mas primeiro, vamos ver se a horta de alface não tá com fome. Os dois foram até as outras plantas. Lucas parou na frente de um pé de arruda. Essa aqui serve para quê? Para proteger. Dona Maria arrancou uma erva daninha. As pessoas antigas usavam para afastar coisas ruins. Tipo bruxa? Tipo coisas ruins mesmo. Ela deu uma piscadela. Mas não precisa ter medo. A arruda só ajuda. Lucas tocou nas folhinhas, com cuidado. E a gente pode colher um pouquinho? Pode. Mas só um galinho. E lava bem as mãos depois.
Ele arrancou um pedacinho e cheirou. Tinha um cheiro forte, meio picante. Eca! Ele fez careta. Dona Maria riu. Nem tudo que é bom tem cheiro bom. Lucas guardou o galinho no bolso. Vou levar para a escola amanhã. Para mostrar para a professora. Boa ideia. Ela passou a mão no cabelo dele. Agora vem, vamos ver se a horta de histórias já tá com sede. Os dois regaram as plantas em silêncio. O sol já estava alto, aquecendo as folhas. Lucas olhou para a romanceira, ainda frágil, e sorriu. Vó, a gente vai contar as histórias para todo mundo? Se você quiser. Eu quero. Ele apertou a mão dela. Porque as plantas crescem, e as histórias também. Lucas puxou a mangueira devagar, espirrando água sem querer no pé de Dona Maria. Desculpa. Ele riu, envergonhado. Ela balançou a cabeça, fingindo estar brava. Olha só, agora tô toda molhada. Mas a terra tá feliz. Lucas apontou para as gotinhas brilhando nas folhas. Dona Maria se agachou ao lado dele. Sabe, Lucas, essas plantas não são só para a gente cuidar. Elas cuidam da gente também. Como assim? A hortelã, por exemplo. Ela pegou uma folhinha e amassou entre os dedos. Se você tiver dor de barriga, um chazinho dela ajuda. Lucas franziu o nariz. Mas ela fede. Fede, mas cura. Ela riu. E o alecrim? Se você esfregar nas mãos antes de estudar, dizem que ajuda a lembrar das coisas. Jura? Os olhos dele brilharam. Vou esfregar agora mesmo. Ele passou as mãos nas folhas e cheirou os dedos. Cheiro de escola. Dona Maria deu uma risadinha. E a romã, que a gente plantou semana passada? Quando ela der frutos, vai ser doce como as histórias que a gente conta. Lucas olhou para a mudinha, ainda pequena. Quanto tempo demora? Paciência, meu neto. Tudo que vale a pena demora um pouco. Ele suspirou, mas sorriu. Então a gente vai regar todo dia? Todo dia. E conversar com elas também. As plantas gostam de ouvir a gente. Lucas se aproximou da romanceira e cochichou. Ei, romanzinha, cresce logo, tá? Quero ver você cheia de frutos vermelhos. Dona Maria passou o braço pelos ombros dele. Viu? Você já tá contando histórias para ela. É mesmo. Ele riu. E se a gente fizer um livro das plantas? Com desenhos e tudo. Boa ideia. Ela bagunçou o cabelo dele. Mas agora vamos entrar. Sua mãe já deve estar chamando pro almoço. Lucas correu na frente, mas parou na porta. Vó, e se a gente convidar a turma da escola para ver a horta? Dona Maria sorriu. Quando a romã der frutos, a gente faz uma festa. Com suco de romã? Com suco de romã e histórias para todo mundo. Lucas pulou de alegria. Então vou regar todo dia, sem esquecer. E saiu correndo, deixando pegadas molhadas no chão. Dona Maria olhou para as plantas, satisfeita. Tá vendo? As histórias já estão crescendo. Dona Maria entrou em casa devagar. O cheiro de feijão e farofa enchia a cozinha. Dona Ana, mãe de Lucas, mexia uma panela grande. Cadê o menino? Perguntou, sem virar. Tá lá fora, prometendo regar a romã todo dia. Dona Maria riu. Acho que ele vai esquecer daqui a 2 semanas. Ou não. Dona Ana sorriu. Desde que você começou a contar essas histórias, ele não larga as plantas. É bom ver ele assim. Dona Maria pegou um prato. Antes só queria saber de videogame. E o livro? Dona Ana apontou com a colher. Você falou sério? Claro. Dona Maria sentou na cadeira de balanço. Lucas já tem um monte de ideias. Quer desenhar cada planta, escrever o que aprendeu, e você vai ajudar? Vou. Ela pegou um caderno velho na gaveta. Comecei a anotar as receitas da minha avó. Tem chá de boldo para dor de barriga,
Pomada de arruda para machucado, e a hortelã? Dona Ana riu. Aquela que você usa para tudo? Para tudo mesmo. Dona Maria riu também. Mas o Lucas quer saber das outras. A babosa, a losna, a erva cidreira, ele vai encher a casa de mato. Melhor mato do que tela. Dona Maria abriu o caderno. Olha só, já fiz um rascunho. Dona Ana se aproximou. Na primeira página, um desenho torto de uma romã. Isso é a romã. Dona Maria passou o dedo. Dizem que ela traz sorte. Minha avó sempre tinha uma no quintal. E a festa? Dona Ana voltou para a panela. Quando a romã der frutos? Daqui a uns meses. Dona Maria fechou o caderno. Mas a gente pode começar a preparar. Chamar os amigos dele, fazer cartazes, e suco de romã. E histórias. Dona Maria suspirou. Muitas histórias. Lucas entrou correndo, todo suado. Mãe, a avó disse que a gente vai fazer uma festa. Já ouvi. Dona Ana serviu o almoço. Mas primeiro, lavar as mãos. E depois? Lucas puxou a cadeira. Depois a gente conversa sobre o livro. Dona Maria piscou. E sobre como a losna espanta bicho-papão. Sério? Lucas arregalou os olhos. Sério. Dona Maria colocou o feijão no prato dele. Mas só se você comer tudo. Lucas pegou a colher, animado. Vou comer até a última gota. Dona Ana e Dona Maria trocaram um olhar. Lá fora, as plantas balançavam com o vento. Como se também estivessem ouvindo. Lucas devorou o feijão num piscar de olhos. Depois lambeu a colher e olhou para as duas. E a losna? Onde a gente arranja? Dona Maria riu. No quintal da sua avó. Ela tem um pé enorme, cheio de folhas prateadas. Posso colher agora? Lucas já se levantava. Depois do almoço, Dona Ana segurou o braço dele. E só com ajuda. A losna é forte, mas machuca se não souber mexer. Lucas fez beicinho, mas sentou de novo. Pegou um pedaço de frango e mastigou rápido. E o bicho-papão? Ele morre mesmo? Não morre, Dona Maria explicou. Mas foge. O cheiro da losna queima os olhos dele. Tipo pimenta? Mais ou menos. Dona Ana sorriu. Só que o bicho-papão não gosta nem de chegar perto. Lucas imaginou um monstro de olhos vermelhos correndo assustado. Riu sozinho. Quero ver. Primeiro, a festa, Dona Maria lembrou. Vamos precisar de mais coisas. Alecrim para dar sorte, arruda para proteger a casa, e o manjericão? Lucas interrompeu. A avó disse que ele afasta mal-olhado. Isso mesmo. Dona Ana assentiu. E a hortelã? Para dar frescor e alegria. E a romã? Lucas apontou para o suco na jarra. Para a saúde. Dona Maria serviu um copo. E para lembrar que as coisas boas sempre voltam. Lucas bebeu um gole grande. O suco doce e azedo encheu a boca dele. Gostei. Vamos fazer um monte. Vamos. Dona Ana bagunçou o cabelo dele. Mas antes, você me ajuda a lavar a louça? Lucas fez cara de nojo. Ah, mãe, nada de mãe. Dona Maria levantou. Se quer aprender sobre as plantas, tem que aprender sobre responsabilidade também. Lucas suspirou, mas pegou o prato sujo. Tá bom. Mas depois eu vou colher losna. Combinado. Dona Ana riu. E quem sabe a gente não encontra um bicho-papão pelo caminho. Lucas arregalou os olhos de novo, mas dessa vez não falou nada. Só correu para a pia, imaginando a aventura que o esperava.